Estar. Mais saúde. É isso, vamos falar de saúde, né? E é importante falar de saúde no trabalho e, claro, para a gente conversar um assunto sobre TDAH. Você sofre com TDAH no trabalho? Ou então você ainda não sabe se tem esse déficit de atenção e hiperatividade, que acomete cerca de 2 milhões de brasileiros, segundo dados da Associação Brasileira do Déficit de Atenção. E aí, para a pessoa diagnosticada na fase adulta, as situações vivenciadas na infância e adolescência, elas se tornam mais óbvias, né? Mas, porém, novos obstáculos surgem principalmente dentro do contexto profissional. A intensidade dos sintomas é diferente, né, de acordo com as fases da vida, o que pode dificultar também o diagnóstico, né, na fase adulta. Além disso, boa parte dos adultos manifestam outras condições, como insônia, depressão e até mesmo, gente, o alcoolismo. E para conversar com a gente, você já conhece o nosso convidado, né? Já participou de outras vezes aqui do Shalom News dentro da programação da Rádio Shalom. Vamos falar com o psicólogo da Amarelo, Robert Saraiva, que hoje está na linha com a gente. Psicólogo Robert, mais uma vez, muito obrigado, viu, Robert, pela participação aqui no Shalom News, na programação da Rádio Shalom, agora por telefone. Tudo bem, né? Tudo ótimo, eu que agradeço o convite, Rodrigo. Muito bem, Robert, a gente vai falar sobre esse assunto, né, TDAH no trabalho. Muita gente hoje em dia não sabe se tem ou não sintoma, né? Com a mudança hoje de trabalho, né, de outras ferramentas que justamente podem atrapalhar as pessoas hoje em dia que sofrem com esse déficit de atenção, mas hoje em dia é perceptível a pessoa saber se tem ou não TDAH, sofre com TDAH no ambiente de trabalho? Perfeito. Para a gente conseguir chegar bem nessa resposta, Rodrigo, é até importante a gente mostrar e falar o que é o TDAH, né? Porque às vezes existe um pouco de confusão em relação a isso, né? Sim. O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ou seja, a gente já nasce com um TDAH. Então, para a gente fazer um bom diagnóstico para esse transtorno, é muito importante que a gente já observe essas questões de déficit de atenção e da hiperatividade desde a infância, né? Uhum. Acho que você até trouxe aí. Hoje a gente tem realmente um aumento nos diagnósticos na fase adulta, porque não se tinha tanta informação, né? Então, isso é importante a gente dizer, porque o que é que acontece muitas vezes hoje? As pessoas acham que elas pegam TDAH na vida adulta, né? Isso não é uma coisa que acontece. E dentro do trabalho, a gente vai percebendo esses sinais de TDAH em vários pontos, né? Mas eu gosto de citar como os principais pontos que a gente pode suspeitar desse TDAH: a procrastinação, o mau gerenciamento de tempo e de prazos, né? Que é uma coisa que acontece muito, e, de fato, a falta de foco, né? São 3 pontos ali que vão afetar muito o sujeito que tem o TDAH dentro do trabalho. Mas é importante a gente olhar para isso também, porque existem outras condições psicológicas que podem dar os mesmos sintomas, né? Eu, além de psicólogo, também sou neuropsicólogo, e quando a gente está fazendo algumas avaliações, até mesmo sobre suspeita de TDAH, muitas vezes quando a gente está ali no processo de avaliação, a gente percebe que o sujeito ele não tem TDAH, mas ele sofre de ansiedade, ele sofre de depressão, e esses dois transtornos também, né, tanto a ansiedade quanto a depressão, eles também trazem sintomas muito parecidos com o TDAH, né? Então, quando a gente começa a fazer essa suspeita de TDAH, a gente sempre olha para a vida do sujeito, se ele sempre apresentou essas manifestações de sintoma, entende? Perfeito. Perfeito. Quais são as principais consequências, né, que o profissional pode ter ali, já um profissional diagnosticado, né, com TDAH? Perfeito. Eu posso falar com experiência na causa, né, porque eu tenho TDAH, por exemplo, né? Ah, é? Então, tenho. E a gente, eu, da minha prática profissional, mas eu observo também muito nos meus pacientes, eu atendo algumas pessoas com TDAH, que eu acho que o que mais afeta o sujeito dentro do ambiente de trabalho é justamente a procrastinação e o próprio gerenciamento de tempo, certo? Por que a procrastinação ela é um ponto importante dentro do TDAH, né? Porque às vezes a gente pensa a procrastinação como algo muito, muito amplo, né? Ou algo muito do caráter da pessoa, né? A gente atribui a pessoa que procrastina uma pessoa que ela não é boa, ou ela não
se envolve o suficiente, ou ela não tem fibra, né? E a procrastinação, ela é um sintoma do próprio TDAH, por quê? Porque no TDAH existe um déficit de dopamina, né? A dopamina é um neurotransmissor que nós possuímos. O que é que a dopamina faz? A dopamina ela antecipa a recompensa. Por exemplo, se eu for, sei lá, comprar um chocolate, eu vou me sentir motivado a comprar o chocolate porque eu antecipo a recompensa de ter aquele prazer de comer um chocolate. Então, aquilo me deixa motivado o suficiente para comprar o chocolate. E você está dando para entender. Então, Sim. saber que o chocolate é muito gostoso e que eu vou e aquilo vai ser extremamente prazeroso me motiva a comprar o chocolate. Então, a dopamina é um neurotransmissor que ela faz a gente se motivar para alcançar a recompensa. Então, a procrastinação do meio de trabalho, ela ser justamente isso. O sujeito ele fica com pouca dopamina e por ele ter pouca dopamina, ele deixa sempre para a última hora, entende? Porque ele Sim. não vê a recompensa ali perto, ele não vê a recompensa próximo. E isso afeta na própria realidade do trabalho, né? E aí o próprio gerenciamento de tempo. Por conta do déficit de atenção também, a Uhum. pessoa que ela tem um TDAH, ela vai se perder muito nas próprias atividades, vai gerenciar mal o tempo, não vai saber focar em qual atividade, vai querer fazer tudo de uma vez, né? Por conta da procrastinação, ela vai ter muita coisa para resolver ao mesmo tempo, porque Pois ela é. não se programou para resolver bem as coisas, e isso afeta no geral, né? Perfeito. Pois é, Robert, eu queria até saber mais sobre esse assunto, né, desse ponto específico da procrastinação. Hoje a gente convive com muita distração, né? Hoje tem muita distração Isso, e tal. Então, por isso que às vezes hoje as pessoas ela podem desenvolver o TDAH, né? Justamente por essas inúmeras distrações que temos hoje em dia, né? perfeito. A questão das distrações, elas não desenvolvem o TDAH, né? Elas manifestam o TDAH ou prejudicam ainda mais. Ah, Porque o uso do celular, das redes sociais, enfim, todas as distrações que nós temos, até por conta da própria tecnologia, eles são extremamente dopaminérgicos, né? Eles são feitos para ser assim, né? A uhum, rede social ela é programada para você ficar o mais tempo que você puder lá dentro. Então, ela é programada para ser extremamente estimulante. Então, uma pessoa que não tem TDAH, ela naturalmente vai se sentir estimulada a estar na rede social. E a gente vê as pessoas fazendo isso. E a pessoa com TDAH, ainda mais ainda, né? Por ter essa questão aí do déficit dopaminérgico, que impacta aí nessa questão da coisa, né? Então, quando a gente vai olhar para a procrastinação, a gente pensa muito nessa questão do déficit, né? Então, a atenção ela vai sempre ser estimulada para aquilo que dá prazer. hum. Então, a tecnologia, né, esses outros estímulos, eles sempre vão estar mais prioritários para o sujeito que tem TDAH, o que pode gerar esse desarranjo na vida, né? Você falou um pouco aí na questão do início, sobre essa questão do alcoolismo e tudo mais. E Sim. realmente a pessoa com TDAH, ela tem mais propensão a desenvolver vícios. E o vício em tecnologia hoje é um vício muito presente, né? Os vícios nas redes sociais, o vício no TikTok, no Instagram e tudo mais, né? Então, o Uhum. sujeito com TDAH ele tem sim mais propensão a ficar mais viciado nesse sentido e, por isso, deixar de fazer as atividades que ele precisa, né? Perfeito. E trabalhar, né, em um lugar ali que possa reivindicar sobre esses direitos, né, ter ali, falar abertamente, né, com seus gestores, com seus líderes, abertamente sobre esses direitos, antes mesmo de pedir a mudança por conta do TDAH, pode também se certificar dos seus direitos, né, ali no ambiente de trabalho. Qual o momento certo para este questionamento, para este debate? Eu, essa questão é um ponto muito importante porque vai depender muito da empresa e da própria relação que é constituída ali, né? Sim. Eu, por exemplo, sempre tive muita abertura para falar sobre o meu TDAH, né? Então, e eu acho que geralmente esse ponto ele vai ficar mais crucial quando os problemas que são inevitáveis, né, do TDAH aparecer. Quais são os problemas? Como assim problemas, né? Porque é um transtorno, né? E o transtorno é bom Uhum. em determinadas coisas. Então, naturalmente, o profissional com TDAH ele vai errar um pouco mais, ele vai ter um pouco mais de gerência sobre os passos. Isso não quer dizer que é impossível ele ser um bom profissional, né? Pelo contrário. O TDAH também ele tira, mas ele também dá, né? Ele ajuda na criatividade, ele ajuda a resolver crises, enfim. Mas eu acho que o momento certo é quando os problemas eles estarem muito em colisão, entende? Quando eu e meu gestor estamos nos colidindo muito por conta desses problemas, então talvez Uhum. seja a melhor hora de falar sobre isso para se encontrar uma solução, né? Ou se procurar algumas adaptações para que o colaborador consiga desempenhar bem ali a sua função, mesmo com transtorno, né? Que é completamente normal, né?
Certo. Antes da gente encerrar, Robert... Deu para responder, né? Deu certo. Deu para ficar bem claro. Só para a gente encerrar aqui, como é que a empresa ela pode ajudar o colaborador a trabalhar em um ambiente mais organizado, né? Sabendo que o trabalhador ele pode sofrer sofre com TDAH, como é que o gestor, né, o dono da empresa, pode ajudar esse colaborador a organizar o seu ambiente de trabalho e também ajustar, né? Quais são os ajustes necessários para acomodar as pessoas que sofrem com o TDAH? Perfeito. Eu acho que, primeiro, a questão do colaborador com TDAH precisa haver uma autorresponsabilidade também do próprio colaborador. Como assim? Procurar a ajuda necessária, fazer terapia, se precisar da medicação, utilizar a medicação. Esse é um ponto crucial, né, para que a pessoa ela também se ajude dentro do processo, né? Então, quanto mais ela se ajudar, melhor ela vai desempenhar. As questões das adaptações vai depender muito do grau do TDAH do sujeito, né? Não existem graus, mas existem pessoas que são mais acometidas e outras não. Vai depender muito do grau de impacto que aquele TDAH vai ter naquele sujeito, né? Existem pessoas que vão precisar trabalhar sozinhas, que vão precisar deixar o celular guardado na mochila, e outras pessoas que vão lidar bem com isso. Mas Sim. eu acho que o incentivo à procura do bom tratamento, eu acho que ser muito claro e objetivo nas metas ou nas atividades. Eu acho que isso é muito importante, né? Ajudar na organização da rotina daquele colaborador, esclarecer bem as metas, esclarecer bem os objetivos, é uma forma de fazer com que ele rode melhor, que ele funcione melhor, né? E também usar os pontos fortes daquele colaborador também, isso é muito importante, né? O TDAH, por conta do estigma, a pessoa que tem TDAH por conta do estigma, ela se desenvolve, cresce, profissionaliza muitas vezes com muitas crenças de desvalor, né? Achando que não é capaz, achando que não é bom o suficiente. Eu acho que validar o bom trabalho daquela pessoa e utilizar aquilo que ela tem de bom também vai deixar ela num estado emocional que facilite o bom desempenho dela, né? Então, eu sei que a resposta é meio imprecisa, porque ela não é muito objetiva, porque vai depender muito do local de trabalho e vai depender muito do sujeito e como ele se relaciona com o TDAH. Mas, a priori, ter objetivos claros, validar bem a atividade da pessoa com TDAH, entender bem naquilo que ela é boa e explorar bem isso, talvez sejam as formas de fazer isso ser mais confortável, tanto para o colaborador que possui TDAH, quanto para a própria empresa. É isso. Robert, eu quero agradecer mais uma vez, tá? Pela sua participação, pela sua colaboração, seu tempo, a sua paciência aqui com a gente, do Shalom News aqui na Rádio Shalom, para falar a respeito desse assunto, claro. Os microfones da Rádio Shalom estarão sempre disponíveis aqui para você participar, tá bom? E mais uma vez agradeço a sua participação e até a próxima, hein? Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite, tá? E conte conosco aí, viu? Estamos sempre aí dispostos para ajudar. Perfeito. Passa só as redes sociais da Amarelo, hein? Quem quiser seguir o trabalho da Amarelo. Pronto, quem quiser seguir a Amarelo, né, tem lá o Instagram, o @amarelo.saudemental. Pode seguir lá, a gente desenvolve vários conteúdos, né, diariamente no Instagram, mas temos também conteúdos no YouTube, para quem quiser, é só botar lá amarelo.saudemental em todas as redes sociais que você vai poder acessar os nossos conteúdos, tá bom? Show de bola, perfeitamente. Obrigado mais uma vez.